Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida com as nossas dicas de todos os lugares por onde nós passamos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Estados Unidos. Estados Unidos tem como língua oficial o inglês e a moeda o dólar americano. Acho que é a moeda mais conhecida do mundo, não é mesmo? Por mais que a língua oficial seja o inglês, o país já é quase bilíngue. Por quê? A quantidade de gente que fala espanhol é muito grande e tem várias placas escritas em inglês e em espanhol, principalmente ao sul dos Estados Unidos, tanto na região oeste quanto no sul mesmo, ali na região do Texas, né? Então praticamente, principalmente o sul dos Estados Unidos é bilíngue, mas você, claro, vai utilizar muito mais o inglês. Mas se você fala espanhol e não fala inglês, tá tranquilo, tá? Você vai se virar muito bem, principalmente se for nessa região sul. Para você entrar nos Estados Unidos, você precisa, obviamente, do seu passaporte com pelo menos 6 meses de validade e, além disso, você precisa estar com o visto americano já feito com antecedência, tá? Então, antes de você ir para os Estados Unidos, você tem que tirar o visto aqui no Brasil. Faça isso com alguns meses de antecedência, porque às vezes o processo é demorado. A fronteira americana é uma fronteira bastante polêmica e que gera aquele nervoso, né? A gente já teve vários tipos de experiência com as fronteiras por lá, desde as mais simples até as mais chatas. Então já aconteceu da gente simplesmente entrar, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de dificuldade, e já aconteceu, no caso comigo, que eu fui pega e levada para aquela famosa salinha, né? E fiquei 5 horas lá sendo interrogada, um monte de coisa. Então, assim, não dá para saber exatamente como vai ser a sua entrada no país. O que a gente pode deixar de dica é que você tenha muito bem estruturado já toda a sua viagem, que você saiba quando você vai voltar, que você de preferência já tenha o bilhete de volta, caso você esteja indo de avião, que você saiba onde você vai ficar e que você responda as perguntas dos policiais de forma muito coerente. Isso é uma coisa que a gente percebeu bastante, quando eles perguntam as coisas, eles ficam muito atentos se você está respondendo algo que faz sentido com a história que você contou ou não. Qualquer tipo de coisa que eles achem estranho vai fazer com que eles desconfiem e te levem para a salinha, tá? Se você for entrar por terra de carro, eles exigem, né? Todo cidadão americano que tem carro precisa do seguro obrigatório, mas é praticamente impossível de você, entrando com um carro de fora, contratar o seguro para o seu carro. Então você não vai poder fazer o seguro lá por mais que você queira, tá? Eles não fazem uma vista grossa para o seu carro, no sentido de papéis e tal. Eles vão vasculhar o seu carro para ver se não está entrando com nenhuma droga ou qualquer coisa do tipo. Mas eles não dão nenhum papel. Mas, se você for despachar o seu carro dos Estados Unidos, por exemplo, para a Europa, né? Fique atento a isso, busque conversar com ele se precisa de um papelzinho na hora ou não de fazer os trâmites, porque a gente já ouviu histórias de viajantes que ficaram retidos no embarque do carro na hora de fazer os trâmites de despacho. Então fique atento a isso, tá? Se você vai entrar com o carro para despachar depois, pergunte lá ao oficial se precisa de papelzinho, porque eles não dão muita bola para a entrada do carro nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e o Canadá foram os 2 países com o menor controle do carro, né? Das pessoas eles perguntam, veem tudo direitinho, mas o carro eles não dão muita bola. As estradas americanas, elas são, no geral, muito boas. Perto dos grandes centros, né, nas regiões mais importantes, você vai trafegar pelas chamadas highways, que são aquelas avenidas com um monte de pista e velocidade muito alta, que deixa confuso qualquer pessoa, sabe? Então, se você não conhece, é até um pouco difícil navegar por ali, porque tem 1 milhão de entradas, viadutos, saídas, enfim, fique atento a isso. Essas são estradas muito boas que fluem bastante. Fora desses grandes centros mais importantes, as estradas são um pouco menores, normalmente pista dupla ou às vezes até pista simples, dependendo de onde você está, mas ainda assim em boas condições. As estradas elas não são pedagiadas e é muito fácil se locomover pelo país. E uma grande dica aqui para você que vai viajar por terra pelos Estados Unidos é que nas estradas principais existem as rest areas. Essas áreas elas são equipadas com uma estrutura bem legal, então tem banheiro, às vezes tem churrasqueira, tem mesa, tem torneira, tem água, sombra, então são áreas muito legais, por exemplo, para você parar, cozinhar, fazer um piquenique, dar uma descansada,
mas não são áreas em que é permitido acampar, tá? Então não pode ficar a noite toda dentro da rest area. Eu acho que o período máximo que você pode ficar estacionado por ali, se eu não me engano, são 6 horas. Mas é um super apoio para quem está viajando por terra, é um lugar assim que ajuda bastante na logística da viagem. Os Estados Unidos é um país relativamente bem seguro, né? Principalmente comparando com os países latinos, né? Você se sente muito à vontade viajando por lá, as pessoas deixam o carro aberto, sabe? É bem tranquilo, não tem cerca dividindo as casas, ou seja, é um clima de paz ali, né? Você se sente muito à vontade e isso para quem viaja é uma bênção, né? Se sentir seguro, se sentir confortável. Então isso é muito bom. E o estadunidense, o americano comum, ele é muito receptivo. Isso foi um paradigma que a gente quebrou, né? A gente tinha um preconceito do americano de ser frio, tal, meio snob, mas não, ele puxa assunto na rua, eles sempre se encantavam de forma geral pela nossa história, são apaixonados por carro, então quando eles viam o nosso Land Rover Defender, eles falavam, nossa, que carro incrível, porque lá é um carro raro. Então a gente teve ali uma relação muito boa com o cidadão comum, né, e com a cultura norte-americana, principalmente estadunidense, das regiões que a gente passou, né. E tendo ficado por lá vários meses, né, a gente conseguiu perceber que é um dos povos mais generosos que a gente já travou contato. Os americanos, eles são realmente muito preocupados com o outro e eles te ajudam, eles te oferecem tudo que eles puderem para fazer você ficar confortável. Isso foi muito legal. Uma coisa que você precisa ficar muito atento nos Estados Unidos é que as leis lá, elas mudam bastante de estado para estado. Isso é muito importante, principalmente no que diz respeito a porte de armas, bebida e drogas. Então você vai perceber que em alguns estados você vê as pessoas carregando armas nas ruas, em outros isso é terminantemente proibido. Ou às vezes até mesmo carregar uma garrafa de bebida alcoólica na mão na rua é proibido. Então fique atento a isso para você não infringir nenhuma lei, porque lei para eles é uma coisa séria. O preço do combustível varia bastante em todo o território, né? Isso varia bastante de estado para estado. Tem estado que o preço é bem barato, e tem estado que é mais caro. Mas de forma geral, comparando com o resto do mundo, o combustível lá é barato, é ok, é acessível. Os Estados Unidos é um país que eles têm uma alta concentração de parques nacionais. Então, as áreas naturais mais bonitas do país, elas são áreas reservadas, são áreas protegidas, e isso é muito legal, porque eles criam toda uma estrutura de proteção e também que ajuda na parte de turismo, né, para você visitar essas regiões. Dentro desses parques nacionais, você não pode acampar, a não ser que seja dentro da área reservada para camping. E normalmente essas áreas, elas são pagas e você tem que reservar com antecedência, tá? Então fique atento a isso. Se você pretende acampar dentro dos parques nacionais, tem que reservar antes, principalmente na alta temporada. Normalmente, perto dos parques nacionais, existem as florestas nacionais. Nessas florestas nacionais, existem áreas de camping gratuito. Então, se você quer uma alternativa aos campings dos parques nacionais, que são mais caros e mais cheios, você pode usar as florestas nacionais. Óbvio que a estrutura não é a mesma, não existe banheiro, não existe nada disso, mas tem ali uma área onde você pode ficar. Uma dica importante, se você pretende usar os parques nacionais americanos, é você comprar o Annual Pass. Esse é um cartãozinho que vale por 1 ano e você compra na entrada de qualquer um dos parques nacionais. Na época a gente pagou $80 e aí você pode entrar livremente em todos os parques nacionais do país com aquela única tarifa. Então, ao invés de você toda vez pagar a entrada do parque, você paga esse cartãozinho e entra quantas vezes você quiser durante 1 ano. Vale muito a pena. E essa questão de fazer free camping nos Estados Unidos é bastante interessante, porque como tem um território muito vasto, é muito fácil de você achar áreas para você acampar, como a Mari falou, nas florestas nacionais e por aí vai. O grande ponto é o seguinte, busque informações se você acha alguma placa, algum lugar escrito proibido acampar ou proibido ultrapassar, né? Porque às vezes é uma área privada, né, e você não pode ultrapassar aquela área. Mas não sendo uma área aberta, principalmente reserva natural, floresta natural, e tem várias desse segmento, você pode acampar livremente, estacionar seu carro ali ou então sua barraca e conseguir dormir numa boa. E um outro ponto muito interessante para você acampar é o Walmart. Claro que de forma discreta, né? Se bem que a gente já viu bastante gente sem noção, acampando com barraca de chão
no estacionamento do Walmart. Mas nós valorizamos a discrição, então seja discreto ao acampar no Walmart, que tem internet, banheiro e o supermercado que você pode fazer as compras e comer. É uma super mão na roda para quem está viajando pelo país e quer, como a gente, né, baixar os custos aí com hospedagem, porque lá nos Estados Unidos os preços de camping e hotel já são bem mais altos do que na América Latina em geral. Então, aquilo que você pagava 10, 15 dólares no máximo nos países da América Latina, lá nos Estados Unidos não vai ficar por menos de 35, 40 dólares a noite num camping. Então, você poder ficar no estacionamento do Walmart quebra bastante o galho, né? Mas, apesar dessa parte da viagem ser cara, né, a hospedagem, até para você tomar banho, eu lembro que no posto de gasolina para você tomar banho era tipo 15 dólares, algo em torno disso, muito caro, imagina. Para você fazer compras, né, de produtos eletrônicos, roupas, peças, né, compras no geral é tudo muito barato, os valores das coisas materiais é muito acessível, né? As taxas são muito baixas, então você consegue fazer compras de uma forma muito fácil, né? Tudo muito acessível. Então deixe para fazer compras de coisas que você precisa lá nos Estados Unidos, tá? Se você precisar comprar um computador, se você quiser investir em equipamento, qualquer coisa do tipo, deixa para comprar tudo lá nos Estados Unidos. E tem algumas lojas de coisas, principalmente roupas usadas, né? Que é a Goodwill. E várias outras opções de lojas que as pessoas simplesmente doam as roupas e você consegue comprar uma calça por 5 dólares, 3 dólares e por aí vai, óculos escuros por 2 dólares e por aí vai. Bastante interessante, o mercado lá é bem aberto, você consegue usufruir muito disso. Já que produto é muito barato, uma outra coisa que também é muito barato é carro, né? Então, vale a pena até você prestar atenção e entrar aí dentro do seu planejamento, talvez ter a opção aí de talvez comprar um carro lá e por que não começar a sua grande viagem ou pelo mundo ou pelas Américas, enfim, pelos Estados Unidos, já que um carro por lá é muito barato. Pense nisso, pesquise, você vai ver que os preços vão ser gritantes, assim, muito mais baixos do que se você comprar no Brasil ou em qualquer país da América Latina. Em compensação, a parte de serviços lá é muito cara. Então, assim, se você precisar ir numa oficina mecânica ou se você precisar de qualquer tipo de serviço, de algo que envolva o trabalho de uma pessoa, aí a coisa muda de figura. Aí vai um pouco dentro daquilo que eu falei da hospedagem, né? Os preços eles já são bem mais altos do que nos demais países. Então evite precisar desse tipo de coisa por lá, né? Sei lá, se você precisa de um guincho na estrada, você tá ferrado, você vai pagar uns $1.000 pro cara te resgatar. Outra coisa que é muito caro por lá, né, é a parte médica. Então se você tiver um acidente ou uma emergência, precisar cair num hospital, você vai gastar muita grana. Então, na nossa opinião, para viajar pelos Estados Unidos, vale a pena você ter um seguro de viagem que tenha cobertura para os Estados Unidos, tá? Porque é muito comum os seguros eles cobrirem outros países e não os Estados Unidos e você tem que colocar lá que você está indo para os Estados Unidos. Eu acho que é interessante porque no caso de um acidente, caiu no hospital, você deixa tudo, os órgãos. Os Estados Unidos, como você bem sabe, é um dos maiores países do mundo em território. Isso faz com que ele tenha uma biodiversidade muito grande, muita fauna, muita flora diferentes. Tá? Então você tem deserto, você tem montanha com neve, você tem floresta, você tem cachoeira, você tem rio, você tem lago, você tem praia, tanto do lado oeste, Pacífico, quanto do lado leste, Atlântico. Né? Você tem as ilhas, como por exemplo Hawaii, ou seja, tem de tudo, cara. E se a gente ficar falando tudo que tem aqui, o vídeo vai ficar extremamente longo. Então, se você quiser viajar pelos Estados Unidos, busque aí o que você quer ver. A nossa viagem foi toda concentrada no lado oeste, tá? Então, a gente andou pra caramba o lado oeste. A gente ficou 6 meses dentro dos Estados Unidos viajando só pelo oeste. Então, a gente não viu muita coisa do leste, mas sabe que tem muita coisa interessante, tanto no leste quanto no sul. E além dessa parte de natureza, que é muito diversa, né? A parte cultural nos Estados Unidos também é muito interessante. Por exemplo, se você gosta de música, Estados Unidos é um prato cheio aí para você descobrir o lugar que foi berço de muitos ritmos, né, que são famosos mundialmente. Também tem Hollywood, né, que é a maior indústria cinematográfica que a gente consome aqui no Ocidente. Enfim, tem muita coisa cultural legal também, que é um pouco controverso, né? O pessoal fala que Estados Unidos não tem cultura, mas isso não é verdade. Estados Unidos tem muita cultura e é um país interessante, sim. Extremamente interessante. A gente gostou muito.
e quebrou vários preconceitos que a gente tinha. Bom, além de todas essas partes aí que o Plácido falou, né, ainda tem um estado a mais, que é o Alasca. O Alasca, ele é um estado que está separado do restante do país, e para você chegar lá, você tem que cruzar o Canadá ou então mandar o seu carro de ferry saindo de Oregon ou Washington, que são os dois estados mais ao norte ali na costa do Pacífico. Essa opção de mandar o carro de ferry é muito cara, tá? Então já avisamos, se você pretende fazer isso, prepare o bolso, porque você vai pagar caro tanto para o carro embarcar quanto para você embarcar. Mas você pode também atravessar o Canadá, que é um país maravilhoso, incrível de viajar, que a gente vai falar no próximo vídeo, e chegar ao extremo do continente americano, que é o Alasca, a fronteira final, que é um estado que vale muito a pena você conhecer, simplesmente por ele ser, né, esse marco aí no mapa, mas também porque ele tem muita beleza natural, é um estado muito selvagem, é um estado que oferece incríveis atrações. E muita experiência boa, né? O Alasca, sem dúvida nenhuma, é mágico. Se você vai só para viajar nos Estados Unidos, a gente tem uma dica muito legal para você. E essa dica pode ser feita também na Europa, na Austrália, Nova Zelândia, tá? E Canadá, tá? Que é a de você alugar um motorhome. Todas essas nações que eu falei viajam pra caramba e os motorhomes são muito acessíveis tanto para você comprar quanto para você alugar, tá? E em todos esses países você tem o Relocation and RV, né? Ou você busca lá Relocation and RV, $1 per night, né? Você tem aí, o que é isso, né? Você tem aí um motorhome alugado por $1 por dia. É isso mesmo. Sim. Eles precisam que você pegue o motorhome em um lugar e leve até a sua central. Por exemplo, pegar o motorhome em Los Angeles e levar até em Indiana, um exemplo, tá? E você vai pagar $1 por noite para fazer esse trâmite. E muitas vezes eles pagam combustível também. E é muito interessante essa opção. E aí eles te dão um prazo, por exemplo, 35 dias para você fazer essa devolução. E nesses 35 dias você pode viajar à vontade. Imagina, alugando por $1 um motorhome que ainda paga o seu combustível, ou em alguns casos pagam, em outros casos você paga o combustível. Muito interessante essa opção, tanto na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá e Europa. Fique atento. Se você resolver viajar de motorhome por lá, a estrutura do país é muito legal para isso. Eu acho que, na minha opinião, é uma das melhores formas de você conhecer o país, é com motorhome, porque como o Plácido falou, eles têm muito essa cultura de viajar dessa maneira, então tem muita estrutura para isso. E ainda, né, você vai curtir as estradas, que é uma parte muito bonita da viagem. Então, a gente gosta bastante dessa opção aí, mesmo para quem não vai de carro, como a gente foi, né, vai de avião, aluga o motorhome e passeia por lá. Agora a gente vai falar dos lugares que a gente mais gostou na nossa passagem pelos Estados Unidos, que quando a gente foi fazer a listinha, praticamente todos os lugares que a gente foi entravam na lista do que a gente mais gostou, assim, a gente amou a nossa passagem por lá. Então a primeira que está na nossa listinha, aí, a gente vai falar meio rápido porque são regiões grandes, tá? É o deserto entre Arizona e Califórnia, um lugar bastante interessante. Para nós foi um pouco sofrido porque a gente estava lá no extremo do verão, mas é bastante interessante, principalmente para acampar por lá no deserto. A gente gostou também bastante de Los Angeles, né? Super cidade aí, famosíssima, e que a gente ficou por alguns meses, uma cidade muito legal, tem de tudo, tem praia, tem parte cultural, tem vida noturna, tem de tudo em Los Angeles. Se você quer ver as maiores figuras dos Estados Unidos, vai para Los Angeles e algumas regiões ali que você vai se divertir. Uma outra região bastante interessante ainda na Califórnia é o Big Sur, né, que é a estrada costeira que vai pela costa, desde Los Angeles quase, né, um pouco mais à frente de Los Angeles, até quase São Francisco, né? Essa região é muito legal, passa por regiões com cliffs, né, com colinas, né, falésias na praia, assim, que são muito legais. Em seguida, a gente gostou muito das florestas do Oregon, né, que é o estado acima da Califórnia, e ali já é muito mais úmido, um clima bem diferente e tem algumas florestas muito bonitas, um estado muito verde, a gente adorou o Oregon. O Alasca, como nós já comentamos, né, o Alasca é um estado grande, tem muita coisa para fazer, um monte de floresta, um monte de parque nacional, passeios, tem a costa que é bem interessante, a aurora boreal, enfim, tem um monte de coisa para você ver no Alasca. Então a gente colocou o Alasca aí porque ele inteiro é um atrativo gigante.
Ao norte dos Estados Unidos, ali já na fronteira com o Canadá, tem o Glacier National Park, que foi um parque nacional que a gente adorou. É um lugar com muitas opções de trekking, então se você gosta de montanha, de trekking, vá para o Glacier National Park, que é incrível. Descendo um pouquinho mais, em Wyoming, nós fomos para o Yellowstone National Park, um parque nacional bastante antigo, que é muito legal, a gente gostou bastante. E um pouquinho para baixo do Yellowstone fica o Grand Teton National Park, que é um parque nacional menorzinho, mas muito, muito bonito. Então vale muito a pena também, se você vai para Yellowstone, já estica um pouquinho e vai para o Grand Teton. E depois, entrando em Utah, passando Salt Lake City, que é uma cidade bastante interessante também, tem a linha dos canyons, né? O circuito dos canyons, que vai desde Utah até o Arizona, né? São vários parques nacionais e florestas, todas voltadas com essas atrações que são os canyons, vários canyons diferentes e vários passeios, várias coisas para fazer, é bem interessante. Sim, é uma região mais desértica, com rochas muito diferentes, assim, então vale muito pegar alguns dias para conhecer essa região, porque é uma região grande, tá? E é isso, galera. Essas foram as nossas dicas e informações que nós achamos relevantes passar para você dos Estados Unidos. Gostou? Deixa o like, inscreva-se no nosso canal, ativa as notificações clicando no sininho. Se você tiver mais alguma informação sobre os Estados Unidos que nós não comentamos, escreva aqui nos comentários e bora viajar junto! Falou!